Bom, o senhor Jadir colocou aí, né? A gente está no quarto encontro, mas já indo para a aula 5, né? Por conta daquele feriado que a gente desconectou aí, né? As aulas com os encontros, mas vocês estão tendo as orientações sempre lá no ambiente, na sala virtual, né? Eu reforço sempre para vocês quais são as tarefas da semana e tudo mais, que já está tudo desde o início no cronograma de atividades, né? Tá dando para me entender, pelo menos? Tá, né? Então tá bom. Pessoal, que bom. Hoje eu vou fazer um teste com vocês, hein? Depois vocês vão entender, tá? Nós vamos de cara aqui, dividir não, a gente vai ter um tempo, tá? Sem divisão de grupos, viu, Gil? Todo mundo aqui já fez alguns trabalhos, né? Espero que já estejam todos atualizados aí nas entregas. Mas, de qualquer forma, todo mundo já fez um trabalho manual aí, de mão na massa. Deve ter ao seu redor aí algumas coisas para incentivar a criatividade, né? Algumas entregas de mão na massa já feitas, certo? Então, considerando tudo isso, vocês se conhecem, tem aí à sua volta um ambiente legal. Vocês agora, durante 5 minutos, tá? Vão pesquisar aí, refletir, enfim, o que vocês quiserem, sobre o P de pares, tá? P de pares. Vocês lembram que a gente já falou sobre os 4 P's da aprendizagem criativa, né? Lembram? Paixão, né? Projetos, lembram? Pensar brincando e pares. E hoje vocês vão pensar aí sobre pares, tá? Então, daqui a 5 minutos, vocês voltam. A gente até já adiantou um pouquinho sobre cada P, né? A gente fez um trabalho em grupos, mas agora vocês vão aprofundar um pouco mais e no retorno vocês vão me contar qual é essa história aí de P de pares. 5 minutinhos, então, a gente já volta. Combinado? Então, com certeza, vocês já se conhecem aí, estão juntos, mesmo que virtualmente. Tem um ambiente bacana à disposição. Já fizeram algumas atividades, inclusive, né? Então, com certeza, vocês aprofundaram aí o P de pares. E agora, eu vou passar para vocês aqui o que o Mitchell Resnick fala do P de pares, na questão da atividade individual ou em grupo e tudo mais, né? Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é o livro, vocês lembram, né? Então, vamos lá. Ó. Ao longo da história, o pensamento e a aprendizagem muitas vezes foram vistos como atividades realizadas individualmente. Quando as pessoas pensam sobre o pensar, costumam se lembrar da famosa escultura de Rodin, O Pensador, que mostra um indivíduo solitário, sentado sozinho, em profunda contemplação. É claro que alguns pensamentos ocorrem assim, mas são poucos. Muitas vezes, o pensamento é integrado ao fazer no contexto de interagir, brincar, criar coisas, e a maioria dos pensamentos é feita em conexão com outras pessoas, compartilhamos ideias, obtemos reações, complementamos as ideias delas. Os Computer Clubhouses têm o intuito de ir muito além. Pessoal, chega de pegadinha, né? Eu fiz uma brincadeira com vocês aqui hoje, tá? O professor Joadir, acho que estava sabendo aí pelo plano de ensino para o encontro, né? Pelo plano do encontro, mas a Gil acho que não estava sabendo. Fiz uma pegadinha com vocês, tá? Para fazer uma provocação aqui de 2 extremos, tá? Primeiro extremo. Bom, os estudantes trabalham melhor quando estão juntos, certo? As crianças, lembra que eu falei para vocês que as crianças já têm uma criatividade inata, que a gente vai podando com o tempo, lembra disso? Né? Então, se elas já têm a criatividade inata, basta a gente não podar, solta elas, junto com os coleguinhas, enfim, estão num ambiente bacana, ali da escola, enfim, um ambiente legal, com coisas à volta ali que ajudam a potencializar essa criatividade, essa imaginação delas.
Então, basta a gente deixá-las lá, trabalharem a sua própria criatividade. Aliás, em pares, porque assim elas conseguem uma puxar a criatividade da outra e se desenvolvem. Dá certo ou não? Brinquei com vocês aqui. Vão lá, conversem com, ou melhor, pensem sobre o P de pares. Aí alguns podem ter entrado em contato com algum colega pelo celular, podem ter ligado, outros devem ter ficado parados aí, outros devem ter ido no banheiro, outros devem ter aproveitado para fazer uma ligação, alguma coisa assim. Funcionou? E parece piada, pessoal, eu fiz uma pegadinha aqui, mas tem experiências reais, tá? Disso aí. Por exemplo, experiências mesmo, né? Não no sentido formal de educação, mas uma experiência indiana, por exemplo, que o Mitchell Wesley fala, foi de colocar um computador ali numa comunidade pobre, deixar o computador lá. Deixou lá. Mas como assim, Israel? Não deu aula de informática para as crianças? Não. Mas ele também não explicou como é que ligava, como é que funcionava. Não. O que aconteceu? Muitas crianças foram lá e realmente fuçaram. Não sei se muitas, algumas. A maioria não fez nada. Muitas nem passaram perto. Outros ficaram parados lá na frente e não sabiam o que fazer. Então, pessoal, alguns aqui, como as crianças lá, que às vezes foram lá e mexeram, pode ter tido alguma reflexão ali, algo produtivo, pode ter ligado para o colega, enfim, para conversar, mas não é legal, não funciona, certo? O outro extremo que eu exemplifiquei para vocês aqui na pegadinha também. Cheguei e falei assim, não tem nada de pares mais agora, não tem nada de conversinha com o colega, não tem nada de deixar vocês soltos, não. Presta atenção no mestre agora aqui. Vou passar para vocês o conteúdo, página 86 do livro do Mitchell Resnick. E comecei a ler para vocês um pouquinho sobre o trabalho individual versus trabalho coletivo e tudo mais. Também funciona? Eu me colocar na postura de transmissor da informação e vocês é que tem que receber e dar um jeito. Também não funciona, certo? Eu passei dois extremos para vocês. E aí vocês falam, bom, Israel, realmente a gente sentiu na pele aqui que nenhum extremo funciona. A gente também não pode fazer isso com os nossos educandos. Tá, isso é óbvio, isso vocês já sabiam provavelmente na própria atividade normal de vocês, tradicional, sem conhecer a aprendizagem criativa. Mas aí vem a questão, na aprendizagem criativa, Israel, qual é então o papel do educador? Eu sei que não pode ser o extremo de apostar 100% na criatividade inata dos estudantes, também não pode ser o modelo tradicional, que a gente já sabe que está defasado, de eu só ir lá na frente e passar conhecimento. Mas tá, P de pares a gente também já conhece, trabalha em grupo, tá, mas o que tem de mais interessante, de mais profundo nisso aí? Pessoal, o Mitchell Resnick, ele brincou com os 4 P's, né? E agora ele brinca com 4 C's. C's, tá? E agora eu vou pedir agora a sério, tá? Vocês se separarem em grupos, viu, Gil? Agora realmente a gente vai fazer uma dinâmica de verdade, né? Para vocês discutirem os 4 Cs, é óbvio que agora eu vou adiantar um pouquinho de cada um e não vou deixar vocês soltos como eu brinquei na primeira simulação que eu fiz aqui, né? Quais são os 4 Cs, né, que o Mitchell Resnick diz que são os papéis do educador na aprendizagem criativa? E olha que bacana o que isso rende para a gente, dá para a gente tirar muita coisa daqui. E complementar e ampliar essa visão do P de pares, tá bom? Primeiro C, e aí eu já vou pedir para vocês irem só dando se for para anotar ou prestar atenção aqui, porque cada grupo vai ficar com C, tá? A gente não sabe ainda a divisão, então presta atenção aqui rapidinho nos 4 Cs, a gente já divide, vocês não precisam ficar ouvindo minha voz desse jeito aqui. Vamos lá. Catalisador é o primeiro C, é o primeiro papel do educador na aprendizagem criativa. Catalisador. Rapidinho aqui. Quem lembra na escola da experiência de catálise? Aula de química. Alguns devem ter feito a experiência com a batata. Põe a batata na água oxigenada.
A água oxigenada sozinha, ela tem, o oxigênio vai saindo da água aos pouquinhos. Se eu coloco a batata, começa a sair um monte na hora, porque a batata foi o catalisador. Ela acelerou o processo que estava bem lento ali, tá? Catalisador. Vou só fazer essa introdução, vocês reflitam aí. Primeiro papel do educador na aprendizagem criativa é ser catalisador, tá? Segundo papel, consultor, o outro C, consultor, tá? Mas só um esclarecimento rapidinho para vocês. Aqui não é aquele consultor empresarial que chega lá, analisa a situação e traz já respostas, muitas vezes, né? Aqui é o consultor no sentido de analisar a situação, perceber o problema e provocar a empresa, no caso, ou no caso da educação, provocar os participantes ali para que eles encontrem uma solução, né? Obviamente, não é trazer já pronto. Então, vocês desenvolvam mais isso, papel de consultor. Terceiro C, terceiro papel, conector. Esse não preciso nem introduzir nada. Vocês vejam o que vocês pensam aí sobre esse. O papel de conector, promover conexões, né? E o quarto P, ou melhor, quarto C dos papéis do educador na aprendizagem criativa é o C de colaborador. Colaborador, tá? Então, catalisador, consultor, conector e colaborador. Obrigado. Eu vou pegar o ponto que você trouxe aqui da transformação, né? Só recapitulando com vocês o que é a catálise na química. Eu dei o exemplo aqui, só um segundo, pessoal. Desculpa, eu dei um exemplo aqui da batatinha, né? Vocês pegarem um copinho de água oxigenada, você tem lá oxigênio gasoso na água. Só que está junto. Se eu for esperar esse oxigênio se desprender da água sozinho, vai ser muito, muito, muito lento. Vai ser um processo até ineficaz, né? Agora, se eu colocar a batata, que no caso funciona como catalisador, começa a borbulhar. O quê? É oxigênio saindo da água. O que o catalisador faz? A batata mudou os elementos que existiam lá antes, a água e o oxigênio, ela mudou? Não. Ela só acelerou a reação, ou seja, a separação de um com o outro. A batata é o protagonista? O catalisador é o protagonista? Ele mexe nos outros elementos? Ele muda? Não, ele só acelera o que já estava no potencial dos elementos. E olha que bacana. Por que o Mitchell Wesing fala do educador como catalisador? Vou pegar a palavra que o Antônio trouxe aqui, que o grupo trouxe, de transformador. Mas transformador em que sentido? No papel de catalisador, a gente já acabou de ver, eu reforcei com a pegadinha com vocês, né? As crianças têm mesmo, sim, muita criatividade já inerente, já inata, certo? Mas eu não posso deixar elas soltas sem fazer nada, tá bom? Eu também não posso chegar e ignorar o que elas têm já inato e ficar falando, achando que eu que vou trazer, né, a criatividade. Eu vou dotá-las de criatividade. Também não posso fazer isso. Então, se eu me reconhecer como catalisador, eu vou pensar assim, eu não vou ser o bonzão, o protagonista. Não. Eu vou, sabendo que elas têm criatividade, que elas têm algo inerente que precisa ser desenvolvido, descoberto, estimulado e promovido, eu vou fazer o quê? Eu vou ser alguém que vai catalisar, que vai acelerar essa reação, que vai provocar essa reação, assim como na química, entendem? Por isso que é muito bacana essa figura do catalisador. Eu não vou ser alguém que vai... e aí eu puxo a palavra transformador aqui, mais no sentido de você realmente provocar a reação. Mas se percebam, eu não vou mudar a água, eu não vou mudar o oxigênio. Eu só vou fazer com que aquilo que estava muito lento, muito difícil de acontecer, pela tensão que existia, né, para soltar o oxigênio da água, eu vou eliminar, eu vou amenizar essa tensão. Eu vou tirar, trazendo agora de novo para o nosso universo, né, a tensão ali de muitas vezes os jovens, a criança já está sendo podada com relação à criatividade delas. A tensão
de ela estar numa sala de aula que muitas vezes ela tem uma imagem, uma percepção ruim disso. É uma tensão ali entre tudo isso para ela se soltar de fato, para ela se desabrochar como criativa, certo? Então, o catalisador, ele só promove isso, ele acelera isso, ele permite isso, ele dá condições para isso. Percebam? Então, ele não vai mudar a água, o oxigênio, ele vai só acelerar a reação. Legal? Então, é muito rica essa metáfora que o Mitchell Resnick traz, porque vocês se vejam, né? Então, por favor, como educadores na pesagem criativa, não como os grandes sábios, eu vou levar a criatividade para o meu educando, eu vou levar a criatividade. Não. Reconheça que eles têm sim, só que você precisa soltar isso deles. Né? Entendeu? Ó, olha só, já unindo com o catalisador aqui. Nesse processo que vocês colocaram, do consultor observar, visualizar, fazer uma avaliação da situação. Isso, lembra a questão que a gente conversou, adiantando já o P de paixão? A gente tinha falado sobre, depois também na aula, né, no encontro, a gente tinha falado isso, ó, você observar, ter empatia, observar qual é a paixão de forma coletiva, às vezes do grupo, às vezes de forma individual de alguém, ter consciência das dificuldades que estão presentes ali, da tensão que você tem que quebrar como catalisadores, né, para desabrocharem como criativos, como potencial que eles têm, com o potencial que eles têm. E o consultor aqui, eu adiantei para vocês antes da divisão dos grupos, né, não é aquele consultor que já traz a resposta, é um consultor, e perceba esse movimento, né, que entra e sai. Em que sentido? Não é para largar, não é para ficar toda hora eu ali, o centro a fonte da sabedoria e do conhecimento, mas é para eu ir e voltar. Assim como o catalisador. Eu entro, trago uma provocação, sabendo das dificuldades, sabendo das paixões, avaliando o contexto, eu entro, provoco, apostando, agora voltando para o catalisador, né? Apostando numa aceleração do que eu vi que pode desabrochar ali e saio de novo. Por que saio? Porque eu deixo eles se desenvolverem, eles criarem, eles se desabrocharem. Principalmente em grupos, pares. Depois eu saio de novo e volto. Ou seja, essa percepção de ir e voltar para catalisar e para ser consultor é o que vocês têm que pensar bastante como educadores da aprendizagem criativa. Entendeu? Nem um extremo, nem o outro. Por isso que eu coloquei para vocês a pegadinha no início. É ir e voltar, não é nem ficar ausente e nem ficar 100% presente como a única fonte do que eles precisam absorver, do que eles precisam desenvolver. Legal? Vocês trouxeram aqui, e com certeza é isso mesmo, a conexão, ela abrange não só o P de pares, que é o nosso foco hoje, mas, obviamente, você vai conectar eles a diversas coisas, né, como educador. Então, você vai conectá-los, como você falou, talvez de volta a um mundo mais concreto, depois do que a gente tem passado. Agora, um ponto que eu queria destacar aqui é a conexão no sentido do P de pares, né, que é o que a gente está focando hoje, que é o seguinte, o educador como um conector de estudantes, ou seja, eu vou conectar um com o outro, ou seja, eu vou promover o P de pares, né? Em que sentido? De novo, eu não posso só apostar 100% nessa ligação que eles podem ter entre eles, automática. Então, largo lá e saio fora. Não posso fazer isso, vocês viram que eu não posso fazer isso. Agora, eu posso conectá-los. Muitas vezes, ao invés de eu trazer, vou dar um exemplo de vocês aqui, tá? E aconteceu na outra turma também. Ao invés de, às vezes, eu pegar e falar assim, poxa, a Hila está tendo um problema, ela não entendeu bem a atividade X, lá do cronograma de atividades. Aí eu vou lá, explico para a Hillary. Aí depois o Antônio Júlio teve a mesma dificuldade. Aí eu vou lá, explico para o Antônio Júlio. Às vezes, se eu conectar, e isso foi espontâneo na última turma, inclusive, né? Até falei para vocês fazerem aqui um trabalho de grupo, de dupla, né, em grupo, para facilitar. E aconteceu muito no chat, no WhatsApp da turma anterior, por exemplo. Nossa, não estou conseguindo fazer tal coisa. A Hillary com a dúvida dela, por exemplo. Aí viu o Antônio Júlio
e no caso foi espontâneo, né, lá no grupo, mas, opa, Hillary, é assim, ó, eu já fiz, deu certo. E aí, eu nem precisei falar nada. Não é que eu não queria falar nada, mas assim, que bom que houve uma conexão entre o Antônio e a Hillary para eles se ajudarem, né? E se eu promovesse isso? Ou seja, voltando para nossa realidade, né? Promover conexões. Cada estudante, cada criança, cada jovem tem diversas qualidades, diversos insights, diversas ideias. E a grande questão do P de pares, além do que a gente discutiu também já, a questão da alteridade, de você saber lidar com o outro, mas a questão do trabalho em grupo mesmo, é muito disso, ou seja, muitas vezes a gente fala de trabalho em grupo e fala assim, pronto, coloquei eles em grupo, dei as instruções, eu não saí fora, não abandonei, mas eu instruí e deixei eles no grupo. Será que é suficiente? Qual é o papel do conector? É você começar a perceber que, poxa, o fulano aqui, ele, tá, ele tem várias ideias legais aqui. Eu estou percebendo isso, olhando de fora do grupo ali, né? De novo, vai e volta, entra e sai, né? Ele tem várias ideias legais, mas o outro aqui também tem ideias legais. E eles não estão conectando, está dando até um conflito às vezes, e tudo mais no grupo. Então, o papel como conector é ir lá e falar, fazer uma provocação, fazer uma observação, ter uma atitude, alguma iniciativa que, opa, conectei os dois. E aí algo muito mais rico, muito mais interessante para eles e para o grupo inteiro começa a nascer. Então, o papel do educador na pesquisa criativa como conector é promover, principalmente na questão do P de pares, é promover conexões. É não achar que, de novo, né, no outro extremo, só ele vai trazer tudo que o fulano, o Beltrano, o Ciclano precisam. Às vezes, ele vai conectar um com o outro, e isso é que vai enriquecer um e o outro. Muitas vezes, não só o que ele trouxe. Entendeu? Então, além de tudo que vocês colocaram, que está tudo certo mesmo, eu queria destacar esse papel de conexão no contexto do P de pares. Legal? Gostei muito do que você falou no final aí, nesse sentido de, eu não vou dizer paridade, porque realmente a gente tem que manter, né, apesar de a luta contra aquele tradicionalismo que a gente sabe que está defasado e tudo mais, mas assim, a gente tem que manter, obviamente, a posição de educadores, então assim, não é paridade no sentido de você, não é isso que eu quero dizer, tá, de você se colocar ali apenas como mais um colega, não é isso. Mas eu gostei do que você falou no sentido de, às vezes, a gente descer um pouquinho, né? E começar a se colocar como não só o instrutor, o detentor do conhecimento, ou mesmo alguém que lá de cima vai ajudar em determinado momento o que eles estão precisando. Um colaborador, ele é colaborador, ou seja, ele está junto no mesmo. Já viu aquela história de você, às vezes com crianças, se ajoelhar para conversar? Né? Você se ajoelha, fica no mesmo nível. Você está, na verdade, perdendo a autoridade? Não é isso. Você está, naquele momento, para ter empatia, para ser bem visto, para ser bem recepcionado como alguém que realmente compreende, né, a criança, você se ajoelha. E aí você fica na mesma altura. O colaborador, é muito disso que o Mitch Hedberg fala, olha que legal. Muitas vezes ali na minha intervenção, na dinâmica, como educador, eu não vou só olhar de cima, chegar de cima para ajudar. Eu vou abaixar, eu vou ficar de joelhos para, de repente, aparecer ali no trabalho em grupo, por exemplo, já que a gente está falando do P de pares, aparecer ali como um colaborador. Eu sou mais um que está ali para ajudar, para potencializar o que eles estão fazendo. E o inverso também, como o Vitor também bem colocou. Se eu não me apaixono de verdade pela pesagem criativa, se eu não exercito isso na minha própria vida, lembra que eu falei isso com vocês, né? Se eu não começo a viver o jardim de infância na vida toda, como é que os alunos vão acabar enxergando isso? Caramba, o professor está lá, ele está de cima, pedindo para fazer um monte de coisa bobinha aqui, brincadeirinha, mas eu já percebo no semblante dele, no posicionamento dele, que isso aqui é coisa para a gente, que é pequeno, ou que estamos aqui nesse contexto. Ele está em outro mundo já. Ele já cresceu, ele
já perdeu essa bobeira de criatividade aí. Opa, se você de fato não vive aquilo, você não vai passar isso para eles. E se você passar o que você vive, de repente, ele também vai se ver como um colaborador, como o Victor colocou. De repente, você pega e traz um projeto seu. Nossa, não é só tarefinha que o professor passa para a gente, não é só coisa que ele manda a gente fazer. Ele também tem um projeto legal que ele fez na casa dele, porque ele quis. É legal ser criativo adulto também. Olha só, é legal. O professor também gosta disso. Ele não só mandou a gente fazer o que a gente tem que fazer e ponto final para ganhar nota. Caramba, o professor também gosta. O professor também fez na casa dele. Olha, professor, quer uma ideia? Olha, você podia fazer isso. Poxa, obrigado, fulano. Vou fazer meu projeto lá. Caramba, ajudei o professor também. Olha, ele tá igual eu, ele faz as coisas igual eu também. No Media Lab, no MIT, o berço da aprendizagem criativa, né, onde o Mitchell Reisky trabalha, acontece muito isso. Muito, no mundo acadêmico, de forma geral, mas lá, mais ainda lá nesse contexto que eu estou colocando, né? Chega um cara, um pesquisador de doutorado, por exemplo. O que acontece? Muitas vezes, aqui a gente vê exploração nesse sentido, né? Não estou falando nesse sentido, não, mas no sentido de colaboração. Eu estou fazendo doutorado lá, e aí eu puxo alunos, estudantes, bem mais novos às vezes em séries bem iniciais, para me ajudarem na minha pesquisa, para serem colaboradores da minha pesquisa. E eles começam a perceber, caramba, não é só, eles não estão só criando um mundo artificial, um mundo mágico aqui, entre aspas, para a gente ficar igual um robozinho fazendo essas coisas, depois a gente sai para o mundo real. Não, o mundo real lá fora, de adultos, de inovação, de criatividade, também tem essas coisas que a gente faz aqui. Caramba, e eu estou podendo ajudar ele lá no que ele faz também. Estou participando de um projeto maior. E ele, quando vem me ajudar, eu percebo que ele também está emergindo no mundo aqui, que é o mundo dele também. Percebam? Jardim de infância para a vida toda. Colaborador é ter essa noção, é passar isso para eles. Tá? Não é só eles sentirem que eles estão tendo que fazer uma coisa que não é do seu mundo, do mundo dos adultos. Beleza? Então, pessoal, catalisador, consultor, conector e colaborador. Eu vou entrar e sair nas minhas intervenções buscando um equilíbrio entre os dois extremos que eu trouxe para vocês. Buscando um equilíbrio entre só sair ou só ficar toda hora em cima deles ali. Né? Eu vou provocar. Pessoal, percebam que isso não é tão fácil. Percebam que isso precisa do quê? Da intencionalidade. Ou seja, vocês estão aqui para ter várias experiências já nas atividades, para treinar. Mas, como eu falei já, vocês não vão só ficar repetindo isso para sempre. Vocês vão começar a criar atividades novas daqui em diante. E vocês vão ter a intencionalidade para quê? Até comentei isso com vocês outra vez, já passo para vocês, Celso. Vocês vão ter a intencionalidade, vocês vão expor para eles muitas vezes. Pessoal, nós vamos fazer agora uma atividade para o objetivo X, para que a gente consiga transmitir matemática. Não. Vocês vão, obviamente, levar o que vocês pensaram, a estratégia que vocês pensaram, sem falar para eles, né? Mas vocês tinham uma intenção. E vocês não vão ter um momento só da aprendizagem criativa. Lembra disso, né? Eu enfatizei muito no último encontro. Vocês vão ter a aprendizagem criativa como transversal. Então, enquanto eu estou levando tal conhecimento, eu vou usar a aprendizagem criativa. Eu estou levando tal conhecimento, eu vou usar a aprendizagem criativa. Com a intenção de, naquela dinâmica, naquela atividade, naquele mão na massa, eu levar tais e tais conceitos para que eles absorvam. Né? Então, nesse processo de ir e voltar, e de ter intenção, que a gente percebe que não é algo fácil, tem que ter o quê? Planejamento, certo? Então, mas é um planejamento legal, um planejamento prazeroso, que vocês percebem e vão começar a perceber cada vez mais o efeito disso, né? O resultado disso, tá? Eu até brinquei no último encontro, pessoal, no momento em que, no último encontro não, perdão, na última turma, a gente vocês tiveram uma atividade aí de trazer um objeto da infância, né? E aí eu trouxe não sei se vocês conseguem ver aqui, eu trouxe umas instruções de Lego que eu coloquei na moldura aqui, estão até meio já amassadas, com bolor e tudo mais.
E são instruções assim, né? Tipo, por exemplo, tem um balde de Lego, como é que eu monto o aviãozinho? Passo 1, passo 2, passo 3, até ficar pronto o aviãozinho, né? Como é que eu monto a casinha? Passo 1, passo 2, passo 3, até ficar pronta a casinha. Só que eu coloquei aqui por cima, né, ó, um símbolo de proibido. Uma provocação para brincar com o quê? Eu falava para eles naquele momento no encontro, né? Pessoal, desenvolvam esse lado de vocês de criação, de artistas, entre aspas, né, de criatividade, para vocês bolarem coisas novas, pessoal. Para vocês também se apaixonarem por esse processo, né? E aí eu brincava. Eu sempre não gostava das instruções de Lego. Ah, tem que fazer o aviãozinho 1, 2, 3, fica pronto o aviãozinho. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero pegar aquelas peças que era para fazer o avião e fazer um robô. Eu quero pegar aquelas peças que era para fazer a casinha e fazer um carro, né? Só que aí eu brinquei com eles, por isso que eu tô falando isso para vocês agora. Eu falei assim, ó, só que mesmo nesse espírito legal de vocês criarem, serem criativos, serem autorais, eu também não posso ser loucão. Em que sentido? O próprio Lego tinha as peças lá, não tinha? Eu estava inovando, entre aspas, de montar do jeito que eu queria, sem seguir muitas instruções, mas as peças estavam dadas. As peças estavam dadas, né? Então, mesmo no que eu provocando vocês para serem criativos, para serem inovadores, para chegar lá e inventar um monte de coisa legal para eles fazerem, vocês não podem esquecer planejamento. As peças têm que estar ali, pelo menos. Por mais que vocês não vão seguir, eu até estimulo a não seguir muito cartilha, não sigam cartilha do que vocês viram de atividade, voem depois que vocês passarem pela unidade. Mas voar não é fazer stand-up comedy. Aliás, até o stand-up comedy, o cara não chega lá e começa a inventar a piada na hora. Parece que ele está inventando na hora, não parece? Só que ele planejou, ele tem um roteiro. Então, por mais que vocês sejam artistas, sejam inovadores na hora de fazer, tenham um roteiro, tenham as peças colocadas na mesa, com muito preparo, com intencionalidade, para o que vocês querem passar por meio da aprendizagem criativa. Que bom que você está trazendo isso e mostra que você está realmente refletindo sobre como levar isso para a vida mesmo, para a realidade. Porque é o que eu sempre apelo para vocês. Não passem por aqui, tá? É óbvio isso, mas eu tenho que falar, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Não passem por aqui assim, tá bom, passei na unidade, pronto, agora eu vou voltar para o trabalho. Não, comece a pensar, pô, eu vou usar isso aí, vai ser bom. Como é que eu faço para usar? Opa, vou ter essa dificuldade. Aí o Celso trouxe isso. Então você está refletindo já sobre a aplicação, isso é muito bom. Primeiro ponto, só para alinhar rapidinho. Eu entendi o que você falou, é isso mesmo, mas assim, eu não diria produtor de conteúdo, tá? A pesquisa criativa para ele produzir conteúdo, não. Porque daí você vai imaginar soltar eles lá, produz conteúdo aí, vou provocar vocês. Não, eles não têm conteúdo muitas vezes. O que eu falei para despertar neles é a criatividade, esse lado deles de explorarem, terem a curiosidade e a criatividade para explorar, para estar abertos, como vasos abertos, porque eles estão fechados. Então, isso você vai despertar neles, por meio da brincadeira, por meio do lúdico. Esse é o segredo da aprendizagem criativa. Eu vou abrir a cabeça, o coração deles, por meio da brincadeira. Então, você vai abrir a cabeça deles, você não vai esperar que eles criem conteúdo do nada, tá? Porque eles não têm. Por exemplo, eu vou falar de matemática. Eles já sabem, vou lá no início, né? Fazer soma, subtração, divisão, raiz quadrada. Não. Eles não vão criar esse conteúdo. Mas, se eu for levar esse conteúdo da forma tradicional, vai ser tedioso. Eu vou chegar lá, vou falar. Aí alguns estão fechados, vão ter dificuldade. Vai bloquear, não vai entrar, não vai conseguir fazer o exercício, vai amar na prova. Não aprendeu. A aprendizagem criativa é o quê? Lembro lá do início, né? O inventor da aprendizagem criativa, acho que eu comentei com vocês no início, o Froebel, ele falou assim, por que não levar o lúdico para a aprendizagem? Ou seja, por que não colocar as crianças num jardim de infância para a vida toda, ou seja, não é só na série de jardim de infância, né? Para que eu leve o conteúdo, eu leve, não eles criem, tá? Eu leve o conteúdo, a intencionalidade que eu falei, né? Num contexto de brincadeira, num contexto lúdico. E aí você tocou na questão da dificuldade, da resistência. Com certeza. Com certeza. Primeiro, pelo que você falou, porque
é você sair da zona de conforto, muitas vezes, né? Da inércia. Aí eu já é mais fácil, estou acostumado a pegar e falar, eu vou passar as coisas aí que tem que passar, e é isso aí. Depois a gente fica batendo cabeça de quem não aprendeu, recupera e vambora. Tem uns que não vão aprender mesmo e tal, tal. Tá bom, essa é mais fácil muitas vezes. Mas depois você percebe que com a aprendizagem criativa vai facilitar muito do que era difícil. Então, é dar o primeiro passo. Como quebrar a resistência para dar o primeiro passo? Vocês, pessoal, vão ser embaixadores agora da aprendizagem criativa, tá? Vocês vão ver na última aula que o Mitch Wesley fala de uma sociedade criativa. E aí, como é que a gente constrói isso? Como é que a gente constrói um mundo em que, ao invés de podar em jardim de infância, ao invés de levar o jardim de infância para todas as séries, começa a fazer o contrário. Começa a podar desde o jardim de infância, começa a colocar alfabetização precoce, começa aquela coisa louca e tal, e muito menos depois, né? Embaixadores da aprendizagem criativa, vocês vão aplicar isso e vocês também vão promover isso. Se vocês realmente não perceberem o potencial, não se apaixonarem, vocês não vão poder levar isso com um brilho no olho e e passando realmente que isso funciona. Então, primeiro vivenciem, vejam que funciona e sejam promotores disso para frente, tá? Eu estava dando uma palestra recentemente lá em São Paulo, na Febrace, né, na Feira Nacional de Criatividade e Inovação, Feira de Ciências, né? Estavam os vencedores lá, na etapa final, os finalistas. E aí surgiu uma pergunta parecida com essa, Celso, sobre jardim de infância para a vida toda, no caso, né? Então, por que a gente não está... já é difícil nas próprias séries iniciais, mas a pergunta foi, por que a gente não está fazendo isso para a vida toda, lá no ensino universitário, se é tão legal, tal, né? Pelos mesmos motivos. Porque a gente tem essa resistência, porque a gente tem maus exemplos, inclusive. O que eu digo maus exemplos? Muitas vezes, não da aprendizagem criativa necessariamente, mas muitas vezes chega lá numa política pública e fala assim, pessoal, é importante ter ensino artístico, é importante ter sociologia, depende da série, né? É importante ter não sei o que, não sei o que. É importante mesmo, concordo, é importante. Mas aí vai de um jeito que aí você entope a grade ali e de repente, puxa, o pessoal começa a criticar. Mal mal aprendeu matemática, português, papapá, e vem com essas graças aí, de arte, não sei o quê. Ou seja, realmente eu não posso querer competir. E esse é o problema, maus exemplos que eu falei, né? Eu vou lá e coloco outras disciplinas como acréscimo, como um tempo para isso e menos tempo para o outro. Não, é o contrário. É como integrar uma coisa com a outra para facilitar o aprendizado. Fui claro, pessoal? Entendeu, Celso? É uma luta que vocês vão travar comigo agora, daqui em diante. Vocês vão ser educadores que vão aplicar isso e vocês vão levar essa bandeira para mais gente também. Combinado?